Continuando a leitura da Lei 9784, agora a gente vai entrar no capítulo 7, que vai falar dos impedimentos e da suspeição. Primeiro, assim, a gente vai começar a ver os casos de impedimento, tá? E aí tem algumas observações. Nos casos de impedimento, a gente presume que a parte envolvida ela não tem condições, ela não tem como ser imparcial diante da situação em pauta. E essa presunção é absoluta, porque é uma situação assim que você não tem como questionar isso. É muito claro que ela não tem como ser imparcial naquela situação, sabe? Tipo assim, é meu marido, é um processo administrativo que a parte que está sendo julgada aqui é meu marido. Eu não tenho nem como fugir disso, eu não vou ter como ser imparcial, entende? É meu filho. Então, a gente diz que é uma presunção absoluta, essa presunção de imparcialidade. Essa presunção é objetiva. Então, eu realmente tenho como auferir essa forma direta, de uma maneira direta ou imediata. É muito nítido que ela está impedida. Não dá nem para questionar isso, entendeu? Então, você já olha a situação e já sabe que é um caso de impedimento. Nesses casos, quando a autoridade perceber a situação, ela tem que declarar o seu impedimento. Ela deve declarar o seu impedimento. Se ela não fizer isso, ela não declarar, ela vai estar cometendo uma falta grave. E essa situação vai gerar o quê? A nulidade do processo. Não tem como esse processo ser corrigido, ele vai ser anulado, porque ela estava impedida, e impedimento é causa de nulidade do processo. Se eu perceber que diante da situação a pessoa tem um interesse direto ou indireto sobre a matéria, né? Ou se a autoridade que vai decidir o processo, ela atua como perito, testemunha, ou ela é advogada de uma das partes, ou então é o cônjuge companheiro dele que está em uma dessas condições, ou algum parente até terceiro grau que está nessas condições, que é perito, é advogado da outra parte, entende? Nesses casos, e é que eu falei, não só a autoridade que vai decidir, mas o cônjuge companheiro dele ou até um parente até terceiro grau dele, né? Isso é causa de impedimento. Parente até terceiro grau, lembrar que é pai, mãe, avô, filho, tio, né? Primo pra frente já não é terceiro grau, é quarto grau, né? E eu também vou estar diante de um caso de impedimento quando a autoridade estiver litigando com uma das partes, seja judicialmente, seja administrativamente, ou se quem estiver litigando seja o cônjuge dele, né, o companheiro. Se estiver litigando judicialmente, é impedido de atuar no processo. Porque a gente vai ver os casos de suspeição, mas lá é muito simples, porque lá na suspeição eu vou ter aqueles casos de amizade ou inimizade notória. Pronto. Falou amizade e inimizade notória é suspeição. Qualquer outra situação é impedimento. A amizade e inimizade notória é suspensão. Aí está litigando na justiça, impedimento. Ou então, atua como perito, testemunha, ou é advogado de uma das partes, ou então seu cônjuge companheiro, ou um parente até terceiro grau, você está impedido, entendeu? Mas é só lembrar que suspeição, ele está relacionado à amizade e inimizade. Agora eu vou ler os artigos. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 2. Se ele tiver participado ou vier a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Se ele estiver litigando judicialmente ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro, também vai estar impedido. Esses são os casos de impedimento. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Aí o artigo 20 ele vem falar dos casos de suspeição. Então aqui a presunção não é tão escrachada como lá no impedimento, por isso a gente diz que a suspeição é relativa. O impedimento é absoluto, a suspeição é relativa. Ou seja, a presunção de parcialidade na suspeição é relativa. No impedimento é absoluta. Essa relatividade é subjetiva aqui na suspeição.
Lá no impedimento é objetiva. Consequentemente, se aqui na suspeição a relatividade é subjetiva, consequentemente, como é algo mais relativo, fica mais difícil da gente identificar, né? Aqui na suspeição você não é obrigado também a se declarar suspeito. No impedimento, a autoridade ela tinha que se declarar impedida, senão ela cometia falta grave, né? Aqui na suspeição você não é obrigado a se declarar suspeito, e o fato de você não se declarar suspeito não vai gerar para você uma falta grave. Aqui na suspeição, nos casos em que eu não me declarar suspeita, o instituto da arguição pode acontecer, que é quando alguém entra com uma espécie de petição no processo alegando que eu não deveria participar dele porque eu sou suspeita. Então, essa arguição vai ser analisada por uma autoridade que poderá tanto deferir quanto indeferir essa petição, né? Essa arguição. E caso a autoridade indefira, aí a pessoa pode entrar com um recurso, mas aí esse recurso ela não vai ter efeito suspensivo, ou seja, o recurso ele não para, ele continua. Caso a pessoa seja suspeita, né, e mesmo assim participe do processo, isso não gera nulidade do processo. É diferente do que acontece lá no impedimento, que gera a nulidade do processo. Aqui eu vou estar diante de uma situação de suspeição quando houver amizade ou inimizade notória entre a autoridade que vai decidir o processo e uma das partes, ou mesmo se quem tiver essa inimizade notória ou amizade notória seja cônjuge, companheiro ou algum parente até terceiro grau da autoridade, né? Então, hipótese de amizade e inimizade notória, suspeição. Qualquer outra situação é impedimento. Vamos ler aqui os artigos. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. E assim a gente terminou a parte de suspeição e impedimento. Próximo áudio vamos falar da forma, tempo e lugar dos atos do processo.